A mesa sempre foi um símbolo de união e partilha na história da humanidade. Desde os tempos antigos, ela é um espaço de encontro, onde se fortalecem laços e se celebram momentos importantes. No cristianismo, ela ganha um significado profundo, pois esteve presente em diversos momentos vividos por Cristo e seus discípulos. Assim, a mesa se torna um lugar sagrado, de comunhão, onde todos são convidados a participar, como veremos a partir de agora. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. A casa estava cheia, e vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Porém, Jesus disse: Basta, porque vocês estão escandalizados com a ação dessa mulher. Não entendem o que está acontecendo? Ela usou de boa ação para comigo, porque aos pobres sempre os têm, mas a mim nem sempre o terão. Ao lançar sobre mim esse perfume, ela preparou o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que onde esse evangelho for pregado, a ação dessa mulher será contada. O cheiro agradável daquele precioso perfume encheu o ambiente e preparou Jesus antecipadamente para o seu sepultamento. Aquela mulher teve um ato de extrema devoção e amor a Jesus, e o seu exemplo ecoa até os dias de hoje. Outro dia, aconteceu que, indo ele pelo caminho, encontrou Jesus numa aldeia certa mulher chamada Marta, e ela o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia atentamente a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e inquieta andava de um lado para o outro. Enquanto isso, Maria continuava sentada aos pés de Jesus, completamente mergulhada nas palavras do Mestre. Marta, percebendo que ainda tinha muito a fazer, tentava tirar Maria da mesa para ajudá-la. Maria, você não vê que a mesa precisa ser preparada? As pessoas estão esperando e você aí sentada sem se importar. Mas eu preciso de ajuda. Marta, depois nós fazemos essas coisas. Eu preciso ouvir o que o meu mestre tem a dizer. Mas e as coisas, como fica? Depois nós fazemos isso. Diante da recusa de Maria, a sua irmã continuou inquieta e, aproximando-se do mestre, tentou mais uma vez convencê-la e disse: Mestre, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo esse trabalho? Por favor, peça a ela que me ajude, senão eu não conseguirei terminar tudo isso. Marta, Marta, você está tão preocupada, tão inquieta, são tantos afazeres e você ainda não entendeu? Essas coisas têm o seu valor, mas existe apenas uma que é verdadeiramente a mais importante. Olha para Maria, ela escolheu a boa parte e dela não lhe será tirada. Eu estava tão preocupada em fazer tudo certo, em agradar, que eu não percebi o que realmente importava. Você sempre soube, né?
Vocês duas são muito especiais aos meus olhos e eu amo muito vocês. Depois daquela preciosa lição, Marta decide sentar à mesa com o mestre. E assim, finalmente, a mesa estava completa e todos puderam desfrutar juntos daquele momento precioso de comunhão e aprendizado. Certa vez, enquanto passava por Jericó, o mestre decidiu sentar à mesa na casa de Zaqueu, um homem muito rico, porém muito odiado, pois era chefe dos publicanos e cobrador de impostos. As pessoas ficaram escandalizadas com aquela ação e comentavam entre si: "Você viu? Aquele tal Messias foi na casa de um pecador." E diziam: "Todo mundo sabe que Zaqueu é um homem sujo. O que Jesus quer na casa dele?" Zaqueu, no entanto, ficou tão impactado com a presença e as palavras de Jesus que tomou uma decisão surpreendente. Eu agora vejo, Jesus, que verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. E mesmo que eu tenha buscado em tantas coisas, em tantos prazeres materiais, em tantas riquezas, em tantas roupas fúteis, eu nunca consegui essa felicidade. É uma paz tão inexplicável, tão imensa, tão pura. Dinheiro nenhum nesse mundo jamais poderia comprar. Por isso que de hoje em diante, Jesus, hoje mesmo eu decido que de todos os meus bens, metade eu darei aos pobres. E se alguma vez eu errei, se eu extorqui, se eu roubei, devolverei até 4 vezes mais. Hoje a salvação chegou a essa casa, porque esse homem é filho de Abraão. E em verdade vos digo que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. E faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
A Páscoa chega e Jesus se reúne com os seus 12 discípulos para a última refeição juntos. À mesa, a tensão é silenciosa, pois ele sabia o que estava por vir. Naquele momento sagrado, Jesus transforma o pão e o vinho em símbolos de um novo pacto, um pacto de amor, entrega e perdão eterno. Jesus então tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é dado por vós. E tomando o cálice e dando graças, disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. A última ceia foi mais do que um jantar, foi o início de um novo caminho para a humanidade, um gesto que será lembrado para sempre. Naquele momento sublime, enquanto os discípulos discutiam entre si quem seria o traidor, João, o discípulo amado, se recostou sobre o ombro de Jesus. E Judas, o traidor, se levantou, saiu da mesa, pronto para entregar o mestre por 30 moedas de prata. Após a refeição, Jesus foi ao Jardim das Oliveiras para orar, e os seus discípulos o acompanharam. Lá, ele foi traído com um beijo e preso pelos guardas do templo. Era chegada a hora terrível em que o Filho do Homem cumpriria a difícil missão de morrer pelos pecados de toda a humanidade. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Um prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado,
olho para suas mãos que um dia Ele estendeu para curar. Mãos que um dia Ele estendeu para salvar. Mãos que um dia Ele estendeu para abençoar. Mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Jesus foi pregado na cruz, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra. Então o véu do templo se rasgou de baixo, e a terra estremeceu. O rei dos judeus havia dado o último suspiro na cruz. A esperança parecia ter acabado. Enquanto o corpo do mestre permanecia no sepulcro, a mesa encontrava-se vazia. Mas, ao terceiro dia, um novo capítulo surpreendente foi escrito, conforme está dito em João, capítulo 20. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci,
Então Maria, em direção aos discípulos ela correu. E ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre adorado é, pra sempre exaltado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Declare nessa noite assim, ó: pra sempre exaltado é. Louve! Pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele ressuscitou, ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus, ainda hoje, convida todos os tipos de pessoas a sentarem com Ele à mesa da comunhão. Ele não discrimina ninguém, seja rico ou pobre, justo ou pecador. Ele oferece sua graça e amor a todos que desejam se aproximar dele. Jesus convida todos a se sentarem à mesa com Ele, independentemente da sua origem, crença ou estilo de vida, para que assim possam experimentar a sua presença e o seu amor. E quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E quem é esse que vem nos
abraçando. E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, e ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou em casa, ele está na mesa, e ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos ao som da sua voz, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, e queimam de amor. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra.